vez. Mas eu confesso aos irmãos que dessa vez foi difícil eu estar aqui. Uma porque eu sinto que tem pessoas muito mais bem preparadas que eu. E outra porque nessas últimas 2 semanas foram um pouco difíceis para nós. E eu não sei nem se eu vou conseguir pregar. Geralmente eu faço um esboço, mas dessa vez eu não consegui fazer esboço. Até ontem, umas 11 horas, eu estava no trabalho, às 23 horas. Eu estava pensando em mandar para o pastor William, pastor, estou trabalhando até agora, prega lá amanhã, ou pede alguém para pregar. Mas eu sei sempre que o Senhor coloca alguém aqui em cima, Ele tem algo para nos ensinar. Talvez seja para você não fazer igual, mas se você ficar ligado, você vai entender que o Senhor sempre traz algo novo para nós aqui neste lugar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na minha família, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, mesmo sabendo não merecer tudo que o Senhor tem feito por mim, Pai. Pai, eu sei que estou aqui não por minha causa, mas porque o Senhor tem feito grandes coisas em minha vida. Pai, que eu possa diminuir a cada dia da minha vida, para que o Senhor venha resplandecer em mim, Pai. Para que o Senhor venha fazer, Pai, a Tua vontade em minha vida, em minha casa, Pai. E que eu venha ser instrumento, Pai. Que eu venha cumprir os Teus propósitos, Pai, cumprir o Teu querer, Pai. Que o Senhor tome a minha vida por completo, Pai. E que eu não venha fazer as minhas vontades, mas as Tuas, Pai. Pai, eu já te agradeço por tudo que fez essa noite, em meio aos louvores, Pai. Pai, que o Teu povo saia daqui, Pai, mais crente na Tua palavra, mais crente no Senhor, Pai, mais confortados pelo Teu amor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse para os irmãos, essas 2 últimas semanas não foram fáceis. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e a cada irmão que orou pela minha vida, pela vida de minha esposa. Há 2 semanas atrás, nós passávamos por algo que é aquilo que a gente conversava, mas a gente não imaginava que ia ser tão rápido. Nós perdemos a minha sogra, minha esposa perdeu a mãe dela. E o luto em nossas vidas foi algo novo. E eu estava até comentando ali com o Hélito que tudo novo demora mais tempo para a gente entender. E eu creio que muitas pessoas aqui já passaram por luto, já perderam entes queridos, e sabe que é um dia de cada vez. Mas essas 2 semanas foram as 2 semanas que eu mais tenho aprendido com o Senhor. Porque quando a palavra fala que quando estamos fracos, aí que somos fortes. Nesses dias nós começamos a nos apegar mais a Deus. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava jogando bola com o Igor, com o Ronaldo. De repente chega alguém correndo no campo e fala: sua sogra faleceu. E aquilo foi como uma bomba, porque foi de repente, minha sogra não estava doente, nós pensamos, minha esposa pensou que ia desfrutar dela muito mais tempo. E foi muito difícil, e os dias foram difíceis. Mas esses dias, irmãos, eu vi o quanto é importante vocês terem uma família firmada na presença do Senhor. Por mais que a dor tenha sido grande, o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Por mais que vai haver choro, vai haver dor, em minha casa nós temos certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos visto literalmente o tamanho do amor dele por nós. E eu sei que aqui todo mundo já perdeu alguém e cada um reage de uma forma diferente. Mas como eu disse, como para nós foi algo novo e algo inesperado. Porque a morte é uma coisa tão natural, mas principalmente para nós cristãos que cremos que
a morte é apenas o começo. Mas para quem fica, irmãos, a dor é forte. E quando a gente fala, quando a gente casa que nós somos uma só carne, a dor do seu cônjuge torna a sua dor. A dor do seu próximo tem que tornar a sua dor. E foram dias assim que pareciam que não tinha fim. E para piorar, essas 2 semanas eu trabalhei no horário da tarde, eu chegava em casa às 3 da manhã. E eu senti o calor, a falta do calor dos irmãos, de estar aqui com os irmãos. Eu saía chorando quando eu ouvia minha esposa um dia falar assim: não vai trabalhar hoje não. Eu chorava quando minha esposa falava: eu queria que você estivesse aqui. Mas por outro lado eu sabia que o Senhor estava nos confortando, que o Senhor estava trabalhando em nós, que o Senhor estava fazendo algo dentro de nós para fazer através de nós. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, talvez seja só por isso que o Senhor me colocou aqui essa noite. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe um abraço. Não deixe um perdão. Talvez você vai ter que chegar hoje e pedir perdão para alguém. Talvez você vai ter que fazer algo. Porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 minuto, irmãos. Por mais que você seja uma pessoa boa, nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto. E eu creio, o que me traz conforto, o que me traz um amparo é que 2 coisas. Minha sogra estava caminhando na presença do Senhor. No dia da morte dela, o pastor dela estava preparando a ceia para levar para ela. E minha esposa sempre foi uma boa filha. Vai ficar a saudade, vai ficar a dor, mas tudo que ela pôde fazer por a mãe dela em vida, ela fez. E eu vou falar mais uma coisa, irmãos. É muito bonito a gente fazer homenagem quando as pessoas morrem, mas se você tiver que fazer homenagem para alguém, faça enquanto ela está viva. Dê flores enquanto está vivo. Abrace enquanto está vivo. Não adianta depois ficar: eu podia ter feito, eu podia. Faça o que você pode hoje. Quem tem pai, abraça os seus pais. Quem tem filho, abraça os seus filhos, seus maridos, suas esposas. Vivam um verdadeiro amor de Jesus dentro dos seus lares. Irmãos, e foram dias assim que eu aprendi literalmente que o Senhor às vezes nos deixa passar sozinhos. Eu ouvi muita gente falando assim: nossa, eu queria ter alguém. Sempre quando perde alguém, ninguém me acompanhou, ninguém me estava perto de mim. E eu me senti muito sozinho, irmãos. Eu vendo a situação que assim eu encontrava minha esposa triste, uns dias bons, uns dias ruins, e eu comecei a me sentir muito sozinho. E eu lembrei muito de Jesus, que o Senhor não mudava em nenhuma situação. Eu entendi que o Senhor não mudava, não é porque Ele queria mostrar algo, porque Ele só dava aquilo que Ele tinha. Então, em todas as ocasiões, o Senhor dava amor. No momento em que Judas chegou para trair Jesus, Ele chamou ele de amigo. É porque o que ele tinha era amor. No momento em que Pedro negou, posteriormente ele encontrou o que ele tinha era amor. No momento em que ele estava sendo crucificado e ele olhou ao redor, os discípulos não estavam. Aqueles que estavam curando, que tinham sido curados por ele, estavam acusando. E ele falou: Pai, não impute ele esses pecados, pois eles não sabem o que fazem. Mas eu tenho aprendido que o Senhor só fez isso porque Ele só podia dar o que Ele tinha: o amor. E nesses dias agora,
o Senhor tem acalmado meu coração. E eu fiquei esses dias assim, me sentindo sozinho. Não é coisa de ser fraco, irmãos, é porque nós às vezes nos sentimos assim. E sabe, irmãos, quando você precisa de alguém ligar para você e falar assim: Saulo, tá tudo bem? Eu esperei isso principalmente essa semana toda. E assim eu não estou culpando ninguém, é a coisa que eu esperava. Nem meus irmãos, nem os irmãos em Cristo. E eu fiquei esperando todos os dias. E hoje de manhã eu recebi uma visita de 1 minuto. A pessoa só me fez assim. Ela me deu um abraço e falou para mim: eu só vim aqui para ver como você e a Cleide estão. 1 minuto, irmão. Literalmente eu vi o Senhor me abraçar. E eu aprendi mais uma vez que o Senhor faz tudo na hora certa. Nós precisamos confiar literalmente no Senhor. Nós precisamos nos confortar com o Senhor, irmãos. Nós precisamos de parar de culpar os outros e ver que no momento certo o Senhor vai enviar alguém. Tudo aquilo que você precisa, na hora certa o Senhor vai fazer. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é a hora que você quer. E o mais interessante, irmãos, é que eu não esperava mais. Eu já estava ali esperando aquele. Durante a semana toda eu esperei assim: não, como você está? Eu recebi mensagens de palavras, recebi mensagens bíblicas. Eu vou falar com vocês outras coisas. Em momentos de velório, talvez é para você ir lá só para chorar junto com a pessoa. Se for para falar, só seja direcionado pelo Senhor. Aprenda o que o Senhor falou: chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Às vezes nós não precisamos de falar, saber que nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. Mas você chorar com aqueles que choram, você se alegrar com os que se alegram, não tem preço. Irmãos, eu não sei porque o Senhor me impulsionou a falar isso essa noite, mas nós precisamos ser mais amorosos uns com os outros. Mas talvez o Senhor falou comigo que nós não temos dado amor. É porque nós não temos tido amor. E cada um de nós só consegue dar o que tem. E eu lembrei de quantas das vezes pessoas próximas de mim precisavam de uma palavra e eu não dei essa palavra. Quantas pessoas próximas de mim precisavam de um abraço e eu não dei esse abraço. Mas mais uma vez eu vi que o Senhor só dá o que Ele tem. Mesmo eu não merecendo, Ele me deu o amor. Irmãos, eu não sei se eu vou conseguir pregar, mas até ontem, até umas 10h30, 11 horas, minha vontade era falar assim: não vou subir naquele altar, não vou pregar. E de repente o rapaz, de uma forma brincando, fala uma frase comigo que o Senhor me leva até o qual texto que eu quero ler aqui. Ele diz assim: os evangélicos são... Tem muita gente que é evangélico até certo ponto. Falou de uma forma brincando, mas o Senhor me fez vir a esse texto, que está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17. Eu creio que todo mundo conhece esse texto. Eu creio que 90% já leu uma vez. Ele se encontra nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Só no evangelho de João que ele não se encontra. E foi até o Igor, o Ronaldo me mandou perguntando qual seria o tema. Eu falei:
de que você tem que abrir mão para chegar mais perto de Deus. Que nós temos que abrir mão para chegar mais perto de Deus. Marcos capítulo 10, no versículo 17 diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há de bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, mais uma vez, eu escolhi Marcos porque os 3 evangelhos falam sobre isso, mas o único evangelho que tem esse versículo é o evangelho de Marcos. E porém e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, eu quero falar só um pouquinho desse texto. Nós precisamos abrir mão de algo para chegar mais perto de Jesus. Não tem como. Talvez seja nosso orgulho, talvez seja a nossa vaidade, talvez seja o próprio dinheiro, mas nós precisamos abrir mão de alguma coisa. Eu não sei o que é, que cada um de nós precisa abrir mão para estar mais próximo de Jesus. Esse jovem era um religioso, mas diferente da religião, Jesus vai sempre nos pedir para abrir mão de algo. A religião, por muitas das vezes, fala em ter. Você tem que ter, você precisa de ter. Jesus fala em dividir, Jesus fala em abrir mão, Jesus fala em morrer para viver. O Evangelho sempre vai ser um único e verdadeiro. E quando ele me fez falou aquela frase num tom de brincadeira, mas falou: muitos são evangélicos até um certo ponto. E eu comecei a me imaginar até onde eu iria por amor ao Evangelho, até o amor a Cristo. O que eu preciso abrir mão para chegar mais perto de Cristo? Se você notar o texto, a palavra fala que esse jovem foi até Jesus. E hoje o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Nós estamos mais perto dele. E talvez o que ele esteja dizendo para nós é: abre mão. Abre mão para você ter um relacionamento maior comigo. Abre mão para você se aproximar mais de mim. Eu vi alguém na igreja pregando, se eu não me engano foi o Igor, eu estava no serviço. E quando eu estou no serviço eu vejo pelo menos 10 minutos da live. E a pessoa falou assim, se eu não me engano foi o Igor: para vivermos coisas diferentes, temos que fazer coisas diferentes. Muitas das vezes nós estamos caminhando, vivendo as mesmas coisas, porque nós estamos fazendo as mesmas coisas. Talvez você quer impactar esse lugar, mas continuando fazendo a mesma coisa, nós não vamos conseguir. O Senhor nos deu ousadia para fazer algo diferente. Mas o algo diferente que o Senhor quer para cada um não é uma coisa específica. Talvez nós estamos esperando fazer igual Pedro, pregar e 3.000 almas se converterem. Mas talvez o que o Senhor quer de nós é a gente cuidar de uma só pessoa, para que essa pessoa faça diferença neste lugar. Nós precisamos entender que nós precisamos chegar mais perto de Deus. Vou falar 2 coisas aqui, irmãos. Primeiro, se você não entregou sua vida para Jesus ainda,
ou se você está afastado, não perca mais tempo. Eu não falo para você vir por emoção, mas não perca mais tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Outra coisa, não tentem entender as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Somente a viva. Muitas das vezes nós formos tentar entender o que Deus está fazendo, nós vamos questionar a Deus. E nós vamos esquecer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós vamos esquecer que tudo o que ele faz é bom. Tudo que o Senhor faz é bom. Talvez assim como aquele jovem rico, você tem praticado muitas coisas, você tem vindo aos cultos terça, quinta e domingo. E talvez sua questão é a mesma daquele jovem. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? O Senhor está falando para cada um de nós aqui essa noite. Abre mão daquilo que está no seu coração e coloque como prioridade o Senhor, coloque como prioridade o Evangelho do Senhor. Nós podemos, irmãos, ter uma vida plena com Jesus aqui neste lugar. Eu não estou falando só de salvação, eu estou falando de viver uma vida plena com Jesus. De viver uma vida. A gente pega os homens da Bíblia e, se a gente for deparar, a própria palavra fala que eram homens comuns. Homens que tinham desejos, homens que tinham defeitos, mas homens que buscavam em primeiro lugar a presença do Senhor. Eu não sei o que cada um tem que fazer, nem quero saber. Mas o que o Senhor tem me pedido e pedido à igreja nos últimos tempos é: faça o que tem que ser feito. Se for sair daqui pregando, saia pregando. Se for para você fechar a sua boca, feche a sua boca. Se for para você abraçar, abrace, mas simplesmente faça aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Pegue exemplos dos grandes homens da Bíblia, pegue exemplos dos grandes homens da atualidade. Mas o que o Senhor quer fazer através de nós é algo individual, é algo que Ele vai fazer através da minha e da sua vida. Não adianta a gente querer ser um novo Paulo, Paulo só teve um. Não adianta a gente querer ser um Billy Graham só teve um. Aqui tem homens e mulheres que carregam o Espírito Santo dentro deles. E só isso basta para a gente fazer grandes coisas em nome dele. Mais uma vez eu vou falar: vivam o Evangelho dentro dos seus lares. Viva o Evangelho dentro dos seus lares. Se o dia mau não chegou na sua vida, ele vai chegar. E se você não estiver firmado na presença do Senhor, a tendência é você sucumbir. Eu não vou estender mais, irmãos. Pensei que eu nem ia conseguir falar. Os irmãos estão acostumados a receber um alimento sólido aqui. Todos os dias palavras poderosas. Aqui podia ter hoje aqui pastor William, pastor Carlos, pastor Ismar. Homens que eu tenho certeza que quando eles começam a pregar, a gente quer ouvir mais. Mas hoje aprove a mim dar uma simples palavra. Mas eu creio que se você tiver prestado atenção e colocar em prática em seu coração, eu sei que o Senhor pode revolucionar o seu coração. Que o seu corpo pode começar a mudar algo dentro de você. Para não talvez você sair pregando para multidões, mas para você começar a ser um grande homem ou uma grande mulher dentro do seu lar, dentro da sua casa. E eu peço, por favor, irmãos, por favor, não deixem de fazer o que vocês têm que fazer hoje. Não deixe de fazer. Se for voltar para a presença do Senhor, volta correndo. A gente fala dia após dia que Jesus está voltando, mas tem hora que parece que a própria igreja não acredita. Eu vou pedir para os meninos colocar um hino.
Esse hino tem me acompanhado dia após dia, principalmente nesses dias. Eu não sei nem se é um hino de adoração, mas é um hino que tem me acalmado. Eu queria que vocês fechassem seus olhos, prestassem atenção na letra desse hino. E como eu disse aqui anteriormente, não tente entender o que o Senhor tem feito ou está fazendo na sua vida, somente viva. Viva crendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Feche seus olhos. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Vê se é assim com você também, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender.
Glória a Deus. Eu assim agradeço a minha oportunidade, irmãos. E peço aos irmãos, continuem orando por nós. Criem um hábito de orar uns pelos outros. Eu conheço pessoas aqui que estão passando por grandes lutas. E às vezes as nossas orações vão acalmar o coração dela. Eu sei que cada luta que alguém está passando aqui, o Senhor está no controle. Talvez você está passando sozinho, mas é o momento de você ficar sozinho. Se fortaleça no Senhor, busque a presença do Senhor, mas fique atento nos pequenos gestos, que Ele está do seu lado, e Ele vai te mostrar que Ele é contigo. Que você possa voltar para o seu lar, crendo mais nesse Deus tão grande, que mesmo muitas das vezes a gente não entendendo, Ele sempre quer o melhor para nós. Ele sempre está do nosso lado, e Ele sempre vai fazer grandes coisas através de nossas vidas. Aplauda o Senhor, no nome santo de Jesus. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Como Saulo falou, chegou aqui, nem sabia se ele iria pregar. Eu costumo dizer, irmãos, que